Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Digital, um canal 100% voltado para tecnologia. De volta aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre Swarm, o orquestrador de containers do próprio Docker. Beleza? Mas antes, aquele meu velho recado, dá essa força pra gente, galera. Se inscreve no canal, curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Isso tem me ajudado bastante aqui a crescer o número de inscritos, né, e consequentemente a plataforma a divulgar os vídeos do canal adiante. Tem muita gente curtindo, tem bastante comentário, tem sugestões também. Se você tiver alguma sugestão de vídeo relacionado ao nicho DevOps ou outro nicho qualquer relacionado, claro, sempre à tecnologia, coloca aqui no comentário, deixa nas sugestões, porque eu leio todos os comentários, tá bom? Obrigado então, vamos lá para o nosso vídeo, vamos lá. Galera, é o seguinte, vamos lá, o que é o Swarm? O Swarm é um serviço fornecido entregue pelo próprio Docker para que seja feito o gerenciamento de containers, ou seja, a clusterização de container. Possivelmente você que está começando a trabalhar com Docker agora, você já ouviu falar em cluster, né? O que é um cluster, como que funciona um cluster, e o Docker não é diferente, ele possui um serviço chamado Swarm, que é uma plataformazinha, dá para chamar de plataforma, um serviço que você consegue juntar os seus containers, as suas máquinas virtuais, os seus containers, e fazer com que isso tenha uma redundância, com que isso se torne um cluster. Então o Swarm não é nenhum bicho de 7 cabeças, ele é bem mais fácil de você implementar, de configurar e gerenciar do que um Kubernetes. Calma aí que a gente vai, em algum momento a gente vai chegar no Kubernetes. Eu estou organizando os estudos aqui, de acordo com o meu tempo, para a gente fazer aí um passo a passo, um videozão aí bacana, 1 ou 2 vídeos, só para falar de Kubernetes. Mas agora, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como montar um cluster com Swarm. Então a gente vai dividir em 2 partes. Eu vou fazer hoje só para como é que a gente faz para montar um cluster baseado em Swarm. E no outro vídeo a gente vai utilizar o Visualizer, que é nada mais nada menos que um dashboard, um painel, onde você consegue monitorar o comportamento da sua aplicação. Então, no vídeo de hoje a gente vai criar o cluster com 4 nós, com 4 máquinas virtuais, mais um admin e mais um manager e um backup do manager. Eu vou explicar isso direitinho durante o vídeo. Vou colocar lá um desenhozinho, um slidezinho, para que a gente possa melhor ilustrar isso, tá bom? Então hoje a gente vai fazer. E eu vou criar utilizando o UTM, que foi uma plataforma de virtualização. Como eu estou, só para contar rapidinho o enredo, eu estou utilizando o MacBook M1, que é baseado em processamento ARM. Então eu poderia ter feito com o VMware, também tem o VMware versão free instalada, mas o UTM, para fazer esse tipo de teste, ele é muito mais rápido. Se você ainda não viu, dá uma olhada nesse card aqui, que eu falo tudo sobre o UTM, eu tenho 2 vídeos falando sobre ele. Então eu escolhi, eu vou fazer com 6 máquinas virtuais. Estou utilizando um manager, o backup do manager e 4 nodes, né? 4 nós. A gente vai fazer um serviço de cluster, tudo via linha de comando, e depois, para a gente poder fazer o painel de monitoramento, eu vou utilizar o Visualizer. Só que eu não vou utilizar o UTM, eu vou utilizar o Docker Playground. Por quê? Porque a versão que eu tenho do Visualizer para rodar em processamento ARM, ele só funciona, ele não está funcionando no Mac, não roda o container, não sobe, dá um monte de erro, tá? Então eu vou utilizar o Playground para poder rodar o Visualizer lá, e aí sim, criar lá minhas quatro máquinas virtuais, criar os containers e criar uma aplicação e fazer com que o Visualizer monitore isso de acordo com o balanceamento, fazer um load balance da minha aplicação distribuindo os meus containers entre as minhas máquinas virtuais que compõem esse cluster. Dei uma complicada, mas você vai ver. Então hoje nós vamos montar somente o cluster baseado em máquinas virtuais locais aqui na minha máquina, utilizando o UTM. Beleza? A gente vai fazer o lab, vocês vão ver como é que faz, é bem tranquilo, bem rápido. Falou? Vamos lá então, valeu. Pessoal, vamos lá então, vamos fazer o nosso lab aqui, prometo não me estender muito. Bom, de desenho, não sou muito bom de desenho, mas eu baixei aqui um aplicativo, um chartzinho, só para tentar ilustrar para vocês como é que está distribuído, o que eu utilizei para montar esse clusterzinho Swarm aqui, tá? Bom, vamos lá. Eu utilizei como sistema operacional, utilizei o Alpine Linux na versão 3.0, montei aqui no meu MacBook, versão M1, versão processamento ARM. Utilizei como hypervisor o UTM, que eu citei no início do vídeo, né, que é um virtualizador que foi adaptado, que foi assim migrado, foi redesenhado para ser utilizado no MacBook, mas inicialmente ele é utilizado ainda nos iPhones.
e obviamente o cluster Swarm está utilizando o Docker, tá? Então coloquei aqui só para a gente ter uma ideia de como é que está distribuída a estrutura. Então eu tenho cada quadrado desse, cada node desse é uma máquina virtual que eu criei, tá? Então eu criei 6 máquinas virtuais distribuídos exatamente dessa forma. Eu tenho uma master, que é a master do cluster, tenho uma segunda master, que foi eleita backup da master, que é follower, e tem os nodes, que são os workers, que é onde vai rodar minha aplicação distribuída, balanceada. Vai haver um load balance, esse cluster, tanto o master quanto o backup do master, ele faz um balanceamento, ele faz um load balance da minha aplicação dentro do cluster. Então, no vídeo de hoje a gente vai somente montar o cluster nessa minha estrutura que está rodando localmente. E como eu comentei, para a gente ter um painel de monitoramento disso, para a gente ter um dashboard disso, a gente vai usar o Visualizer, que é entregue também pela Docker, porém ele só está rodando na versão para ARM, ele só está rodando em Raspberry, ele não tem a versão que rode aqui no Mac. Eu tentei de todas as formas colocar para rodar e o container não sobe, o container cai, acontecem vários erros. Então quando a gente for rodar o Visualizer, que é o dashboard, o painel para verificar o comportamento do load balance, a gente vai rodar lá no Docker Playground, ok? Vamos lá então. Bom, essa aqui é a infra que eu criei, tá? Utilizando o UTM, essa VM Windows aqui, vocês por favor desconsiderem uma máquina que eu já tenho aí para Lab. Com o Windows 11 criei essas 6 máquinas virtuais, coloquei aí 1 GB de memória para cada uma, coloquei 64 de HD, enfim, configuração básica, rodando o Alpine Linux, que é uma distribuição bem reduzida, muito utilizada para montagem, para criação de containers. Se você baixar hoje um container de Zabbix, de Nginx, seja lá MySQL, a grande maioria vem com o Alpine Linux, que é uma distribuição que hoje está dando em torno de 64 MB completinha, tá? Então, obviamente eu instalei alguns outros pacotes, instalei o Docker, que obviamente não é nativo, precisei instalar alguns outros pacotes, liberei todos os repositórios, tem um vídeo no canal falando sobre o Alpine Linux, se você se interessar, dá uma olhada, é bem legal, tá? Então vamos lá, nós temos aqui o Manager, temos um outro Node que é backup desse Manager, e aqui embaixo nós temos o Node 1, do Node 1 ao Node 4, e foi isso aqui, do Node 1 ao Node 4, que nada mais são do que os próprios workers, tá bom? São os trabalhadores, digamos assim, onde vão rodar as nossas aplicações. Bom, o que eu fiz aqui? Para a gente poder rodar os comandos que a gente precisa, eu conectei via SSH a cada uma delas. Peguei o endereço IP local, fui lá e conectei, porque é bem mais simples do que rodar via console. Você vai ver que a criação do cluster é muito tranquilo e muito rápido, tá? Obviamente eu já deixei uma colinha aqui para não ficar errando o comando e não perder tempo. Então eu estou conectado via SSH, estou dentro da máquina, ó, estou logado na máquina, olha quanto que ela está ocupando aqui, ó. Ela agora tem dos 58 GB, né, um disco de 64, só está utilizando 285 MB e tem disponível 55 GB, ou seja, eu superestimei o que eu precisava de disco para ela. Bom, agora a gente vai partir para a criação do cluster. Deixa eu reduzir isso aqui. Agora a gente vai partir para a criação do cluster. Já deixei alguns comandos aqui para a gente começar. Comando para criar o cluster Swarm é o Docker Swarm init advertise e o endereço IP da sua máquina, ou o próprio hostname. Eu não sei se, nesse caso, se ela vai, eu não testei, se ela vai aceitar o hostname. Vamos ver se ela aceita. Ela vai inicializar o serviço de cluster na master, tá? Na manager, perdão. Vamos ver se ela aceita aqui. O que ele está dizendo? Ele precisa do endereço IP. Então tá bom, vamos lá. O endereço IP é esse aqui, ó. 92.168.118. Vamos limpar a tela, repetir o comando e colocar aqui o endereço IP. Vamos lá. Opa, maravilha, ó. Swarm inicializado. Esse aqui é o ID do node corrente e ele diz o seguinte aqui. Para adicionar um worker a esse Swarm, rode o seguinte comando, ou seja, eu vou precisar entrar em cada node daquele que você viu lá, que você viu aqui, ó. Eu vou precisar entrar em cada um deles do Backup Manager para baixo e rodar esse comando que ele já te dá o endereço, já te dá certinho e já informa para o restante do cluster quem é o master do cluster. Então vamos lá, eu vou colar esse comando aqui, por isso eu quis fazer via SSH, para não ter problema com a console e ter que digitar tudo na mão. Então você
Você imagina, hein? Vamos lá então. Estou indo para o Backup Manager e vou rodar esse cara aqui dentro e vou adicionar o cluster. Ó, esse node foi adicionado ao cluster Swarm como worker. Vamos para o node 1, rodar o mesmo comando. Eu estou dizendo que eu vou adicionar e estou informando para esse node 1 que o IP do master é exatamente esse, nessa porta 2377. Esse node foi adicionado ao Swarm Worker. Vamos para o node 2. Só repetir o comando, tá, galera? Esse node foi adicionado ao Worker. Node 3. Beleza, foi adicionado ao Worker. Node 4, o último node. Esse node, deixa eu aumentar um pouco. Esse node foi adicionado ao Worker. Beleza? Bom, então, ok. Cluster montado. Agora, qual é o comando que a gente vê para a gente olha para listar os nodes que pertencem a esse cluster? Docker node ls. Vamos lá. Volto para o master, só consigo rodar a partir do master. Peraí. Deixa eu limpar aqui. Vamos lá. Olha aí. Maravilha, a mágica está feita, tá? Então eu tenho aqui, ó, o cluster montado. Eu tenho aqui o nome dos hosts que eu criei, né? O nome das máquinas em si, o host name, o status dentro do cluster, a disponibilidade. E eu tenho aqui, ó, o manager, tá vendo? Ele já entra como líder do grupo, tá? Então, direitinho, node 1, node 2, node 3. O cluster está montado, galera. Está pronto para receber o load balance da nossa aplicação que nós vamos fazer lá no Docker Playground. O que a gente vai fazer agora? Tudo que chega nesse cluster, toda a administração é feita através aqui do manager, tá? Então, aplicação, balanceamento, tudo que chega de fora, chega do teu ambiente, ele passa pelo node, pelo manager, e o manager distribui para os workers. Entenda node 1 a node 4 como worker, tá? Como trabalhador. Se esse manager cair, teu cluster vai ficar sem ser atualização, sem receber as atualizações, você não consegue fazer nada lá dentro. Então, o ideal, como boa prática, é que você eleja um backup do manager. Por isso, eu já adicionei aqui o nome Backup Manager, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai executar o comando lá dentro, aqui dentro do manager, informando que esse Backup Manager, que é o IP, deixa eu ver aqui qual é o IP dele, que é o IP final 105 como backup do manager. Bom, agora a gente vai executar o comando para promover o node, o Backup Manager, para backup do manager. Vamos lá, vamos ver se funciona primeiro com o nome do hostname, depois a gente vai tentar via IP, tá bom? Vamos lá. Docker node promote node name. Docker node promote node name. Vou botar aqui Backup Manager, vamos ver se ele aceita. Aí, ó, foi Node Backup Manager promovido para Manager no Cluster Swarm. Agora vamos ver como é que ficou. Olha lá, ele já colocou aqui, ó, como backup, tá vendo? Reachable. Então, galera, tá prontinho. Se o meu líder cair, tudo que estiver passando por ele vai ser automaticamente assumido pelo backup do cluster, exatamente como a gente colocou no nosso desenho lá. Opa, aqui. Isso aí, consigo trazer de volta aqui, ó. Exatamente como nós colocamos aqui. Tudo que entra pelo cluster passa por esse cara, todas as atualizações, entradas e saídas, e são balanceadas nesses nodes. E esse também. Se a gente perder o master, tudo que tiver balanceado passa pelo backup do master, ele vem para cá também, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. A criação do cluster é bem simplesinha. Vamos listar de novo. Não tem mistério. A infra está montada, prontinho para receber o load balance da nossa aplicação, que aí eu já vou precisar usar um outro ambiente. Eu não consegui montar aqui, pelas razões que eu já comentei no início, por estar rodando num ambiente baseado em ARM, em processamento ARM, então tudo para processamento ARM é diferente. Por que eu fiz questão de montar no MacBook? Porque assim, para provar que você consegue subir também a arquitetura, apesar de ter lá o Docker Playground, que é fantástico, te dá 4 horas ali para você brincar, mas você também consegue fazer um ambiente de teste utilizando o recurso do seu próprio MacBook. É óbvio que eu não vou implementar isso aqui em produção, não vou fazer um cluster nesse formato com esse ambiente baseado no MacBook. Eu posso fazer, por exemplo, eu posso mesclar em clouds diferentes, eu posso ter um node no AWS, eu posso ter um node no Azure, eu posso ter outro node no GCP, eu posso ter o meu cluster
rodando no GCP, distribuído em várias outras players de cloud. Porém, o Swarm ele não é, pelo menos eu entendo assim, pelo menos o que eu já vi na empresa onde eu trabalho, ele é para ambientes menores, ambientes, assim, não digo minúsculos, né? Mas para ambientes menores. Para ambientes maiores, para outros tipos de orquestração com muito mais recursos, você usa o Kubernetes, né? Ou você usa o GKE da Google, que é o Kubernetes da Google, tá? Então, mas o Swarm se aplica, você pode usar na sua empresa, não tem problema nenhum, vai funcionar muito bem, altíssima disponibilidade, vai te trazer um retorno muito bom. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, já curte, compartilha com quem você achar que esse vídeo possa ser interessante. Deixa seu comentário, o que você achou, se tem alguma sugestão, se utiliza aí o Swarm na tua infra, já mexeu, já meteu a mão, você costuma utilizar. Deixa o comentário aí que é sempre muito bem-vindo e eu respondo a todos os comentários, beleza? Até o próximo vídeo aí, já utilizando o Visualizer lá no Playground. Valeu, galera, um abraço, até o próximo vídeo, tchau.